Bem, boa noite, pessoal. Vamos começar no horário. Dar prosseguimento à nossa aula de hoje. Vou iniciar corrigindo o exercício da aula passada. Deixa eu configurar aqui. Estão conseguindo ver? Sim. Tá. Olha só, a atividade a qual eu passei para vocês foi exatamente para que nós possamos entender um pouquinho a questão dos investimentos que são feitos para você abrir um negócio. Então, é de suma importância, porque como que você vai montar um negócio e você não tem ideia de quão necessário o aporte financeiro disposto para você abrir esse negócio. Então, o intuito desse exercício é exatamente consolidar esse conhecimento. Bem, então, eu apresentei para vocês, né, no exercício, essa pequena tabela, na qual nós vamos preencher e fazer uma simulação para montar uma barbearia. Então, vamos somar aqui rapidinho. Bem, nesse contexto aqui, nós temos cadeira básica de barbeiro, no caso são duas, então vai dar um valor de 1.400. Vocês vão me corrigindo aí, tá? Caso eu erre em algum momento. Tá bom. Os cachorrinhos aqui tá difícil hoje. Bem, lavatório 600, secador 1.500, aparelho de TV 1.200, aparelho telefônico 30, máquina de cortar cabelo 200. Então, olha só, nesse contexto aqui, eu estou especificando, né, a parte de máquinas, ou seja, o maquinário necessário para me montar minha barbearia. Então, somando isso aqui tudo, dá 2.000, 3.200, 3.580. 3.580. Beleza, então 3.580 é o valor necessário para montar meu maquinário. Bem, equipamentos eletrônicos, eu já tenho aqui 50. Mil, 1.250. Opa, 250. Aqui nós temos 1.300, correto? São duas calculadoras, professor, então dá 100 lá em cima. Opa, desculpa aí, por isso que é bom o pessoal estar me corrigindo aí. Duas calculadoras. Então, dá 1.350, correto? Isso. Ok. Bem, o armário, outro maquinário aqui, então nós vamos ter 3.000. Aqui 800. Aqui 100. 520. E 1.200. Então, isso aqui deu quanto, pessoal? Vocês somaram? Oi? 5.620. Ah, tá. 5.000. 620. Tá bom. Então, olha só. O que nós fizemos até então? Somamos aqui. Esse valor, pessoal, é o custo fixo para você montar um negócio. Ele não é o variável, né? O variável, que nós chamamos também do custo operacional, né, que é aquele capital de giro que você precisa para manter o seu negócio, são aquelas despesas mensais. Esse custo aqui é para você implantar, montar o seu negócio, ou seja, gerar os equipamentos e a estrutura necessária para que você consiga iniciar o seu negócio. Então, aqui no final, ele pede um investimento.
né, que são as contas 2A mais 2B mais 2C, que são exatamente essas contas aqui, ó, 2A, 2B e 2C, representando as máquinas, os equipamentos eletrônicos e os móveis e utensílios. Então, vocês têm que fazer uma lista do que vocês vão ter que comprar para montar, né, o seu aparelhato equipamental para iniciar o seu negócio. Então, nós vamos somar isso aqui. Esse valor de investimento vai ser o quê? 3.580 mais 1.350 e mais 5.620. Alguém somou aí para ver o valor? 10.550. Desculpa. 10.550, né? Então está aqui, ó, R$ 10.550 é o valor que eu vou ter que gastar para abrir o meu negócio. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem estar aí me questionando, interrompendo a fala, tá bom? Estou com a garganta um pouquinho ruim hoje, normal nesse período louco que nós estamos vivendo, muito calor. Bem, aqui ele dá um exemplo de alguns valores que vocês também têm que calcular, só que eu nem cobrei no exercício, que é o que nós chamamos de depreciação. O que é uma depreciação? É o valor que um ativo tende a perder com o passar do tempo. Um exemplo claro é um veículo. Você compra um veículo na concessionária e, com o passar do tempo, até na hora de tirar ele da concessionária, ele já deprecia. Ou seja, ocorre essa desvalorização. E nos maquinários também. Então, muitas das vezes, uma pessoa quer montar um salão, como no nosso caso é uma barbearia, ao invés de eu comprar os equipamentos novos, exatamente para minimizar o meu risco, alguns itens eu compro de maneira usada, porque eu consigo diminuir o capital a ser investido. Então, isso, muitas das vezes, acontece. E aí, lógico, tem certos tipos de equipamento que não dá para fazer isso, uma tesoura, né, um barbeador. Então, muitas das vezes não compensa você comprar usado, porque ocorre um risco de você perder esse equipamento na usabilidade, aí o prejuízo ser muito maior. Bem, então isso é a depreciação, tá? Aqui no caso, é uma média. A depreciação, por exemplo, dos equipamentos está prevista em 1.268. Isso aí, pessoal, o próprio, não sei se é o Inmetro, acho que é o Inmetro, alguns equipamentos eles colocam um percentual de desvalorização. Então, às vezes, você pode ir lá no Inmetro e conseguir resgatar esse índice, para você computar nos itens que você possui. Aí nós temos a manutenção também, que é algo que vai ter, né? Às vezes você tem que trocar algum aparelho, isso e aquilo. Então, essa manutenção também tem que estar registrada. E o seguro. Muitas das vezes você faz o seguro da mobília e tudo. Então, esses valores têm que estar computados para você saber realmente quanto se gasta durante o ano, para você definir o preço que você vai montar, né, o preço que você vai vender da mercadoria ou produto que você está negociando. Aí aqui, ele monta também algumas despesas. Essas despesas eu necessito do capital de giro, que é aquele valor mensal necessário para manter o negócio. É o dinheiro que vai alimentar e sustentar o seu negócio ao longo dos anos, ao longo dos meses. Porque até então você fez só o investimento inicial, você montou um negócio, agora tem que mantê-lo, tem que sustentá-lo. Então, em cima desses valores aqui, eu pedi para vocês calcularem, né, o custo unitário da mão de obra. O que é isso? Como eu tenho uma estimativa de produzir ou de vender, né, no caso de atender 4.840 unidades, isso aí vocês fazem lá naquela pesquisa de mercado, né, vocês vão investigar o mercado, a potencialidade, e fazer uma estimativa. Em cima disso, você gera essa expectativa e aí você vai fazer esses cálculos. Aqui no caso, o custo da mão de obra, vocês colocaram o quê? Foi 18 mil? Isso mesmo, pessoal? Foi. Olha só, 8.840, né? Que é a quantidade de itens que eu preciso dividir. Para saber... Por que eu estou fazendo esse cálculo, pessoal? Eu quero saber o custo unitário de cada serviço que eu estou vendendo. Isso é importante. Até nós comentamos sobre a questão do hambúrguer. Então, eu preciso saber quanto que gasta para produzir uma unidade de um hambúrguer. Então, com isso, eu posso definir o preço que eu vou vender.
Até citei o exemplo da Gazin, que ela trabalha com a margem de lucro de 3%. Isso é muito pouco, assim, em comparação ao valor que ela vende. Imagina, você faturar aí, ó, 1 bilhão, você fatura 1 bilhão para ganhar 30 milhões. É muito pouco em relação ao volume que você está vendendo. Então, qualquer prejuízo em cima disso, seu lucro cai muito para baixo. Então, da mesma forma também que se você tiver esses cálculos em mãos, você consegue tentar trabalhar com preço mínimo e aí forçar ou impedir novos entrantes, forçar a entrada de novos entrantes. E aí você manter o seu negócio. Para você ver, se vocês lerem aquele filme, ou assistirem o filme Fome de Poder, que conta a história da McDonald's, então o princípio da McDonald's era dois. Primeiro, preços baixos e um atendimento rápido. Geralmente você ia numa lanchonete nos Estados Unidos e o ticket médio de tempo era, em média, 50 minutos, 60 minutos para você lanchar. E aí, de repente, alguém cria um modelo de negócio e consegue entregar isso em 2 minutos. Então, realmente foi algo, assim, assustador. E aí, com isso, como eles venderam muito, eu consigo também diluir o meu preço, fazer com que o meu preço fique bem mais em conta. Da mesma forma, esse exercício. Aqui eu tenho uma estimativa de 4.840. Se vocês refizerem o exercício e colocarem 10 mil, eu acho que eu até faço depois esse teste, refaço o exercício, ao invés de colocar 4.840 atendimentos, coloquem 10 mil. Vocês vão ver que o custo unitário vai acontecer o quê? Vai baixar. Então, com isso, se baixar, eu posso vender mais barato, eu posso ganhar em quantidade, que é o que os chineses fazem. Os chineses ganham centavos em cada produto, só que eles vendem bilhões no mundo inteiro. Então, bilhões, se você ganhar centavos, mas você vender para um público bilionário, com certeza você vai chegar a um valor satisfatório. Então, a ideia é essa, você ganhar em quantidade, não no produto em si. Bem, então já falei muito, mas vamos prosseguir aqui. Então, o custo unitário da minha mão de obra foi quanto aí, pessoal? 18 mil dividido por 4.840. 3,72. 3,72, ó. Eu já comecei a verificar o preço que eu vou ter que cobrar para o meu consumidor final. Agora vamos lá, ratear os meus custos fixos. Que aqui no caso corresponde a 64.672, vírgula depois 0,8 centavos. Esses números aqui são de um livro bem conhecido do Sebrae, tá? Esses cálculos assim que nós estamos fazendo, a fonte até o Sebrae, que é o melhor fomentador de cursos relacionados ao empreendedorismo. O Sebrae ele incumbiu essa missão de fornecer conhecimento nessa área. Então, vamos dividir também pelos 4.840. Vocês que estão com a calculadora aí, se puderem fazer a conta para mim, eu agradeço. Então, eu tenho que pegar minha calculadora aqui. 13,362. Desculpa, quanto? 13,36, né? Porque aí sobra uma. Beleza. Tá, 3 casas decimais é 362. Não, tá bom. 13,36 então. Tá ótimo. Pode arredondar aí para as 2 casas decimais. Bem, e aí nós temos também os custos variáveis. E no nosso caso, deixa eu ver aqui, o custo variável ficou 21.216, é isso mesmo? Isso. Bem, e qual seria o valor, então, dessa conta? Se puderem dividir. Deixa eu dividir aqui. 4,38. Isso, 4,38. 4,38. Então, olha só, pessoal, eu cheguei num número aqui interessante. Eu sei o quanto que eu vou gastar para realizar um atendimento. Então, ó, eu tenho 3,72 da mão de obra,
vou até somar aqui, 3,72 mais 13,36 do rateio dos custos fixos, mais 4,38 dos custos variáveis. Então, olha só, o meu valor, ele está em R$ 21,46. Esse valor do quê? R$ 21,46. Eu somei o 4,38 mais o 13,36 e mais o 3,72. Então, isso aqui é o atendimento de um serviço. Eu preciso, pessoal, meu ponto de equilíbrio, que nós vimos aí, é 21,46, ou seja, é o custo que eu tenho para realizar o serviço. Aí eu dependo, assim, do que eu pretendo ganhar com esse atendimento, se é 20%, se é 10%. Geralmente, um serviço, o pessoal cobra aí uns 50%, ou 100%, às vezes, do que gasta. Geralmente, um atendimento seria isso. Então, olha só, nesse pacote que eu estou comercializando, então vamos supor que eu coloco uma margem de 15%. Ó, vou colocar uma margem de 15%. Certo? Então, olha só, eu vou colocar aqui 21,46 mais 15%. Esses 15% aqui, ó. Professor, Oi. isso aí não é na parte de cima, não? Ah, tá, desculpa, realmente. Foi mal, gente. É isso aqui, ó. 21,46 mais os meus 15% de lucro que eu espero ganhar. Então, o valor total aqui vai ser R$ 24,67. Eu vou aproximar, para ficar fácil, né? Eu vou cobrar centavos, hoje ninguém faz isso. Então, deixa eu ver aqui no meu note aqui, onde que é o tio? Caramba, não estou achando o meu tio aqui. Não é do lado de cedilha, não? Exato. Beleza. Então tá aqui, pessoal. Aproximadamente R$ 25,00 vai ser o preço que eu vou cobrar para fazer aí o meu atendimento. Então, esse atendimento provavelmente deve ser um corte de cabelo, né, uma barba. Então, esse pacote que eu estou vendendo é de R$ 25,00. É o atendimento que eu tenho da minha barbearia. Então, aí, no caso, eu vou ter um lucro de 15%. Então, 2, alguma coisa desse valor vai ser o meu lucro. Então, e por isso é que é importante vocês realizarem esses cálculos, porque eles é que vão definir o que você vai gastar para produzir o seu item. E aí, em cima disso, você vai conseguir ter uma projeção de receita de vendas. Agora, qual que vai ser minha projeção de receita de vendas? É o preço de venda unitário, que no caso vai ser R$ 25,00. Professor, Oi? nesse preço de venda unitário, tinha que ser, como é que fala, por porcentagem o lucro? Sim. Geralmente a gente coloca. Às vezes, se você quiser colocar um valor X, por exemplo, para cada coxa eu quero R$ 5,00. Aí, como dá R$ 21,46, aí você arredonda. Você pode fazer por percentual, porque quando você fala em margem, olha só, todo cálculo que envolve imagem já indica proporcionalidade, ou seja, o percentual, tá bom? Então, quando você ouvir falar margem de lucro, sempre vai vir 10%, 5%, 3%, nunca vem o valor bruto, ok? Ok. Então, lá, nós temos 4.840, né? Então, esse valor aqui,
que essa tabela ficou meio estranha. 4.840. Então, nós vamos conseguir arrecadar R$121 mil, correto? Sim. Então, o valor aqui vai ser R$121 mil por ano. Se você dividir isso aí por 12, você vai ter uma média de lucro de R$10 mil aproximadamente por mês. Então, você tem que faturar aí, ó, R$10 mil por mês para você ter o seu negócio. E se você pegar aí 15%, aí que é o interessante, né? Que é a minha margem de lucro. Então, vamos lá. Eu pego 121 mil. 15% disso vai dar... Dá 1.500. Isso. Então, olha só. Para você vender isso tudo, você vai ter um lucro mensal aí, pessoal, de R$1.500 por mês, em média. Vai dar mais um pouquinho, né? Porque são 12. Não, é realmente 1.500, tá certo. Então, a média vai ser isso. Você vai ter um lucro mensal de R$1.500. Então, assim, a ideia desse exercício é realmente para ver se vale a pena você montar esse negócio. Poxa, você vai ter que dar a entrada de R$21 mil, tem todos esses custos aí. Será que vale a pena você montar o seu negócio, ou você tentar trabalhar como funcionário? Então, tudo isso você tem que colocar a ponta no lápis para saber. Lógico, se você aumentar essa estimativa, né, então aí os custos reduzem bastante. O negócio está trabalhando com a perspectiva de 4.840. Se você voltar lá atrás e refazer os cálculos e dobrar essa projeção de vendas, você vai ver que o seu lucro vai ser muito maior e os seus custos fixos vão ser diluídos. É um exercício que depois vocês podem fazer. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Não. Bem, se ninguém, todo mundo consente, então vamos iniciar nossa aula de hoje, então, né? Nossa matéria nova. Deixa eu interromper aqui. E... Só um minutinho aí, pessoal. Estão conseguindo ver? Sim. Beleza. Ó, então vamos lá. Essa parte é para nós verificarmos a questão do lucro ou prejuízo. Então vamos ver alguns conceitos e aí eu vou explicar o exercício que vocês vão ter que fazer. Bem, na aula anterior nós vimos aquela questão de fazer o planejamento financeiro, que é de suma importância, para você ver se vai ser viável o seu negócio, que se compensa realmente financeiramente você empreender aquele negócio. Então, todas essas questões são avaliadas dentro daquela perspectiva. Bem, aqui, depois que você montou um negócio seu, que você fez aquela planilha que gerou a estimativa, agora vem para o mundo real, né? Então, para isso, você tem que acompanhar o seu negócio de forma mensal, semanal. Lógico, tem sistemas que fazem isso de forma automática, né? Um bom sistema de caixa, ele já realiza isso tudo automático para vocês. Bem, a ideia é vocês usarem uma conta ou um gerenciamento de contas chamado de DRE, que nada mais é do que o demonstrativo de resultados do exercício. Então, todo exercício que vocês realizam dentro da organização,
eu preciso de computar isso. E a melhor forma de você computar é verificar se o seu negócio está tendo lucro ou não. E a DRE é uma estrutura, é uma planilha que me permite definir isso, aonde constam as receitas, que é todo o aparanhato arrecadador que você tem do seu negócio. Então, tudo que você comercializa, você recebe como receita, menos os custos, que é aquilo que nós vimos. Então, os custos são os gastos que a empresa tem para gerar aquele produto ou serviço que será comercializado. Então, a DRE é de suma importância em virtude disso, porque ele vai te dar o valor, né, bruto do seu lucro. E, no final, você vai conseguir identificar se você está tendo lucro ou não dentro daquela empresa. Bem, para fazer uma gestão financeira interessante, então, tem alguns passos aí que eu mostrei para vocês. Primeiro, eu tenho que listar os custos fixos e os variáveis. Vocês já viram bem, os fixos são aqueles que não variam dentro de um mês. Independente se eu produzir, se eu vender, se eu comercializar, não interessa, o valor dele é fixo. Geralmente é o quê? É o aluguel, é um exemplo clássico disso, é o salário dos funcionários. Isso são os custos fixos, que independente de você vender ou não, você tem que estar gastando. Depois disso, de identificar os fixos, também os variáveis, que aí já vem conta de luz, já vem, no caso da barbearia, lâminas, espuma de barbear, shampoo. Então, todos os insumos necessários para aquela manutenção da atividade, então, são os custos variáveis. Depois que você fez todo esse levantamento, aí você tem que pagar os impostos devidos, né? O imposto ele é gerado através de um DARF, que chama-se Documento de Arrecadação Fiscal. Então, você paga isso de uma forma mensal. Todo mês, você vai fazer essa apuração e ver quanto de imposto devido que você tem que pagar para o governo. Isso quem faz é o contador, tá, pessoal? No caso do MEI, que é o microempreendedor individual, eu não preciso, eu só pago uma taxa. Aí, dentro daquela taxa, já está embutido todas as tributações e também a questão da previdência, o que eu acho interessante, porque você pode, como MEI, garantir uma aposentadoria aí no futuro. Então, é bom para quem trabalhava de forma autônoma e não tinha esse amparo. Né? E esse amparo no futuro, ele é bem interessante, porque a idade chega e a conta um dia tem que ser paga. Nada mais sagrado do que você ter pelo menos uma renda quando as suas capacidades intelectuais e físicas são comprometidas. E a coisa mais certa é que isso vai acontecer. Bem, depois disso você vai fazer aquela estimação de volume, né, para você colocar aí a previsão de vendas que você tem. Geralmente a tendência, pessoal, de um negócio é crescer. Se você estiver fazendo tudo certinho, o seu negócio vai crescendo até chegar a um ponto que ele estabiliza. O momento de estabilização é o quê? Você chegou no ápice das vendas, você já conquistou todo o mercado que você queria conquistar. Aí, para você se manter naquilo, você tem que monitorar os seus concorrentes, propor inovações. Essas inovações permitem com que novos públicos, novas necessidades sejam atendidas e você consiga crescer. Recentemente, a Google, por exemplo, está lançando no mercado celulares. Então, é um mercado novo para ela, que ela pretende competir com as empresas que já possuem celulares no mercado, né, como a Samsung, a Apple e demais xiglins. E no futuro próximo também, a Google está planejando lançar videogames no mercado. Então, assim, é uma forma de você aumentar a sua fatia. O Jeff Bezos, que ele é o homem mais rico do mundo, ele já não produz, mas ele comercializa. Então, independente de quem venda ou não, ele vai estar no negócio, porque ele é um atravessador. Então, a Amazon, criada pelo Jeff, é a maior empresa hoje do mundo. Nessa pandemia foi a que mais cresceu. Exatamente porque as pessoas passaram a comprar, né, os seus produtos de forma remota. Isso está causando uma revolução. Né? O vírus, além de matar, mudou drasticamente a relação homem-trabalho e consumo. Grandes imobiliárias já estão preocupadas,
Porque, ao invés de montar uma sala enorme, eles já estão pensando em deixar as pessoas trabalharem em home office e ter um controle gerencial disso. Ao invés de eu ter uma sala cara no centro de São Paulo, eu posso ter simplesmente um escritório. Então, assim, isso está causando uma mudança drástica na questão imobiliária. Bem, depois, seguindo esse fluxo, nós temos a questão de você poupar, né, de você conseguir uma perspectiva, um fundo para gerar o seu capital de giro em momentos de crise. E muitas das empresas sentiram isso, porque como eu tenho um custo fixo pesado, e nessa crise do Covid, muitas das vezes eu não tive como vender. E aí? Será que eu detinha um capital de giro suficiente para cobrir quantos meses a minha empresa sem eu vender nada? Então, essa poupança, ela é de suma importância para que você possa proteger o seu negócio em momentos de crise. Podemos passar, pessoal? Alguma dúvida? Pode passar. Beleza. Bem, depois nós temos a questão do preço de venda unitária, que foi o que nós acabamos de fazer. E olha só, eu fiz um levantamento dos meus custos fixos, dos variáveis, da tributação, né, de margens, de lucro, tudo. Então, agora eu preciso de vender. Então, a partir do momento que eu tenho esse preço de venda, eu passo depois para os demais itens, determinar o custo de produção, rateio custos fixos e saber o custo unitário da mão de obra. Né? Então, essa sequência do negócio, nós já fizemos isso. Bem, depois disso, nós temos o volume de vendas, né, que aí eu preciso de pontuar a receita, analisar o capital de giro que eu tenho, projetar crescimento e fazer o cálculo dos indicadores de desempenho. O que é isso? Os indicadores de desempenho, ele é uma ferramenta importantíssima, porque ela vai me indicar como que está o meu negócio, se está crescendo, se está degredindo. Então, a próxima parte que nós vamos ver aqui é exatamente esses indicadores. Né? Esses indicadores eles vão permitir para que eu possa mensurar como que está a situação do meu negócio. Pessoal, isso que nós estamos vendo aqui é de suma importância, porque a maioria das empresas, principalmente as microempresas e os empreendedores individuais, não tem isso. Os caras trabalham no achismo. Né? Isso é ciência. É você pegar dados, informações e transmitir conhecimento do seu negócio. Por exemplo, as grandes empresas, uma Coca-Cola da vida, ela sabe quanto que se vendeu hoje. Isso ela pode ver a nível mundial, a nível local dentro dos Estados Unidos, aqui no Brasil, no estado de Goiás, em Goiânia. Então, olha só, o cara lá da matriz, lá nos Estados Unidos, ele tem acesso a isso tudo. Então, esses indicadores permitem com que eles tomem decisões. Então, se eles perceberem que um determinado mercado está caindo, opa, então vamos fazer uma investigação para verificar o porquê desse mercado estar caindo. Então, é de suma importância esses itens. Dentro da DRE, tem um vídeo na plataforma que vocês vão aprender um pouquinho sobre a margem de contribuição. Então, essa margem de contribuição, como eu falei que é margem, é um percentual que você vai ter, né, dentro da sua empresa associada à lucrabilidade. E o modelo para cálculo é exatamente o DRE. Então, vamos aqui. O modelo do DRE, eu tenho um exemplo básico aqui. Nós temos a receita de vendas, que é aquilo que nós vimos na aula passada, no exercício passado. Então, olha só, tudo que eu vendo, eu vou jogar aqui na receita de vendas. Depois que eu tenho essa receita de vendas, eu vou subtrair os custos variáveis. Então, tirando os custos variáveis, vai sobrar um pouquinho. Depois que esse valor sobrou um pouquinho, né, que eu fiz aí a subtração dos custos variáveis, eu vou subtrair os custos dos materiais diretos por atendimento realizado. Nós vamos ver o que é isso. E outros custos variáveis também. E nós vamos chegar na margem de contribuição,
Nessa margem de contribuição, deixa que eu não estou vendo, só um pouquinho aqui. E aí eu vou ter o resultado líquido menos o lucro líquido, né? O prejuízo. Só diminuir aqui um pouquinho, porque às vezes a parte de interromper aqui, ela some. Então, olha só. Aí, no final, pessoal, eu vou ter o lucro, né, ou prejuízo. Depois que eu vou subtrair todos esses cálculos. Bem, até então, vocês estão acompanhando? Sim. Sim. Tá. Então, beleza. Sim. Então, vamos voltar aí. Ó. Bem, agora com números fica mais entendível, né? Então, olha só. Aqui eu tenho a minha receita, que deu um valor de R$ 142.296 aproximadamente por ano. Eu vou subtrair meus custos variáveis, B1 mais B2 mais B3. Nesse caso, 60.560. Tem um custo de mão de obra, tá aqui também, vou tirar. Custo do material direto, também. Aí eu tenho outros custos variáveis, que aí no caso deu 5% sobre o item A, que é a receita, deu esse valor aqui. Eu tenho a margem de... Então, aqui eu vou ter a margem de contribuição, né? Então, essa margem de contribuição é o quê? É o resultado do que eu faturei, menos os custos variáveis, o custo de mão de obra e o custo do material direto. Aí eu tenho a minha margem de contribuição. Então, essa margem de contribuição é aquele valor que eu desconto de acordo com a minha produção. Então, por exemplo, pessoal, em determinadas situações, vamos criar um exemplo aqui que eu comercializo hambúrgueres. Então, quanto maior a quantidade de hambúrgueres que eu vendo, meu custo variável vai aumentar. Eu vou ter que adquirir maior quantidade de matéria-prima e por aí vai. Então, esses custos variáveis, eles são proporcionais à quantidade vendida. Por isso, nós chamamos de margem de contribuição. Porque eles vão variar mensalmente. Então, se eu vendo X, eu vou ter uma margem de contribuição. Se eu vendo 2X, a minha margem de contribuição vai ser outra. Agora, os custos fixos, eles não mudam. Por isso que eu tenho que ter uma seção especial para ele. Aí, aqui no caso, ó, o custo fixo, eu vou ter 64.672. Então, meu resultado líquido, né, vai ser o quê? A margem de contribuição, que é todos os custos variáveis que eu possuo, menos os meus custos fixos. Então, eu tenho o meu resultado líquido de exercício, que aí, no caso, é 17.063. Então, no exercício, esse é o valor que eu tenho de lucro. Beleza? Entendido dentro desse exemplo que é uma DRE? Dúvidas, pessoal? Por enquanto, não. Tá, então vamos. Bem, agora vem a questão dos indicadores, né? Então, cada indicador ele tem uma nomenclatura e ele serve, como eu mencionei para vocês, para indicar a situação que a minha empresa vai se encontrar dentro de uma perspectiva. Aí nós temos uma perspectiva, é a lucratividade. Os indicadores de desempenho, pessoal, eles são similares a um painel de um veículo. Então, por exemplo, o painel ele me indica se o meu veículo está com o sistema de arrefecimento ok, se a temperatura do motor está ok, se o nível do óleo está ok, se o nível de água do reservatório está ok, se a quantidade de combustível é suficiente para me levar no lugar de destino. Então, os indicadores, eles servem para medir o desempenho de uma organização, assim como o painel mede o desempenho de um veículo. Recentemente, eu até mandaram um vídeo para mim, eu não sabia que os pneus dos veículos, eles têm uma letra, e essa letra indica a velocidade máxima que aquele pneu permite. Então, você pode colocar um pneu que permite andar a 140, se você anda a 160, você vai ter problema.
Então, se acontecer um acidente em virtude do pneu, você não pode processar a empresa, se for diagnosticado que foi o pneu. E aí você estava a uma velocidade acima, então a empresa ela se exime disso. Então, até nisso é interessante, na hora de mudar de peso, que aquele pneu ele vai suportar, a velocidade também. Então, tudo isso tem que ser averiguado, pessoal. E o indicador de desempenho, ele é o item primordial para que isso aconteça. Então, vamos lá. Ó. O indicador de desempenho de lucratividade, ele é um indicador de eficiência operacional, é obtido de uma forma percentual, e indica qual é o ganho que a empresa consegue gerar sobre o trabalho que ela desenvolve. Por exemplo, se uma empresa tem uma lucratividade de 8%, então, para cada R$ 100 vendidos, 8 sobra na forma de lucro. Ou seja, depois de eu pagar todas as despesas e impostos, a empresa agregou R$ 8 sobre o trabalho de produção e comercialização de um produto avaliado em R$ 100. Então, a lucratividade é isso. Lembra quando eu falei o exemplo da Gazinha? A Gazinha é 3%. Então, tudo que a Gazinha vende, a média de 3% é o lucro que ela obtém. Dúvidas? Então, vamos para o próximo. Esse lucratividade aí, como que funciona? Tipo, você mesmo faz a conta ou tipo é um programa que você instala ou como é que é? Não, isso aí, no caso, é o seguinte. Voltando lá para aquele exercício passado que vocês fizeram, primeiro eu tenho que saber quanto que eu gasto para produzir o item. Aí, a partir daquilo que eu defino o lucro que eu quero ter. Lógico, isso é uma perspectiva. A realidade muda. Por exemplo, eu fiz uma perspectiva de ter 4.800 atendimentos anuais. Pode ser que eu erre na questão de fazer aquela projeção lá na pesquisa de mercado. Então, é melhor, sempre que você faz uma pesquisa de mercado, você reduzir 20%, pessoal. Isso aí já é o que eles chamam de Pareto. O Pareto ele fez um teste que é bom você trabalhar com 20% de média. Então, quando você monta um negócio, geralmente você vai ter 20% a mais ou 20% a menos. Ah, mas como que chegaram nesse número? Fazendo pesquisas. Aí vem a ciência, né? O cara montou um negócio, você pergunta para ele, qual a perspectiva que você usou para mensurar o seu negócio? Ah, eu tive a expectativa de vender 5.000 unidades desse item. Aí você pergunta, vendeu quando? Ah, eu vendi 6.000, ou em média, 4.000, ou seja, oscila geralmente em 20%, tá? Então, é bom você trabalhar com a perspectiva de 20% a menos, para você não ter surpresas. Consegui responder? Sim. Tá. Então, esse número aí de 8% é a empresa que definiu. Agora, na realidade, aí esse número vai ficar mais factível. Talvez o cara da Gazin, quando montou o negócio, ele pensava que ele ia ganhar 10%, 15%, mas aí vem concorrência, todo mundo compra de um mesmo fornecedor. Então, pensa só, todo mundo compra da Electrolux. Vamos pegar aqui um exemplo, né, de geladeiras. Então, compro os meus refrigeradores na Electrolux. Então, todo mundo compra pelo mesmo preço. O que vai conseguir diferenciar vai ser a minha logística, vai ser o meu operacional, vai ser outra estrutura que eu mantenho que vai permitir com que eu consiga vender mais barato que os demais. Então, isso é que é complicado, porque quanto mais uma empresa... Por exemplo, assim, vamos pegar o caso da Ricardo Eletro. A Ricardo Eletro, ela realmente, em um determinado momento, ela vendia muito e por um preço mais em conta que as demais. Só que esse modelo vai se sustentar até quando? Se eu não tiver uma logística, se eu não tiver um operacional muito enxuto, eu passo a ter prejuízo. E como eu disse para vocês, uma empresa trabalhando só no prejuízo, ela em um determinado momento ela quebra. Então não adianta você lançar no negócio e querer colocar um preço mágico. Você vai ter prejuízo. Então você tem que ter aquele ponto de equilíbrio, que é o valor mínimo para você vender, que vai custear todo o seu negócio. É a partir daquele momento que você vai ter lucro, a partir do momento que você atingir o ponto de equilíbrio. Então é muito perigoso você tentar entrar no negócio em guerra de preços. Por exemplo, como é que eu vou competir com a Magazine Luiza? A Magazine Luiza,
foi uma das ações que mais cresceram na Bolsa de Valores. Em virtude de quê? Primeiro, porque as pessoas estão gostando de comprar as coisas de forma eletrônica, né? O produto chega na sua casa, não precisa pegar trânsito, então toda aquela comodidade, que antigamente tinha comodidade e o medo de você comprar via eletrônica. Aí a pandemia ela veio e acabou incentivando você a comprar do meio eletrônico, você não tinha saída. Ou você comprava ou ficava sem o produto. Então, isso causou uma reestruturação mercadológica e fez com que a Magazine Luiza, uma das empresas que mais cresceram no comércio eletrônico, assim como a Amazon. E aí o preço das ações subiram para caramba. Né? A entrega, o delivery. Então, a lucratividade, pessoal, é isso, tá? Esse valor vai flutuar de empresa para empresa. Então, coloque uma coisa na cabeça. Quanto menor o custo fixo e o seu fixo, e os seus custos variáveis, maior lucro você vai ter. Podemos passar? Então, vamos. Bem, rentabilidade. Bem, a rentabilidade, aí ele já é um indicador de atratividade do negócio, né? Que aí ele mostra a velocidade de retorno do capital investido. Então, por exemplo, se você tem uma rentabilidade de 17% ao ano, isso significa que 17% de tudo que o empresário investiu retorna anualmente. Então, assim, a rentabilidade ela já é diferente da lucratividade. A lucratividade é o lucro que você obtém com a venda daquele negócio. Perdendo aqui no mouse. Já a rentabilidade, pessoal, ela é um cálculo anual em relação ao valor investido. Por exemplo, assim, você gastou 20 mil para montar um negócio. Você tem um lucro de R$ 2.000 por mês, o que significa que a cada 10 meses, né, se você gastou 20, você tem um lucro de 2, então demora-se 10 meses para você obter o retorno do seu negócio. Então, a rentabilidade da minha empresa ao ano é mais de 100%. Por que é mais de 100%? Porque se eu gastei R$ 20.000 para montar um negócio, ao final do ano, eu consegui obter um lucro líquido de 24 mil, então significa que eu vou pagar tudo aquilo que eu gastei e ainda vai sobrar 4 mil. Então, a minha taxa de rentabilidade é de 120% ao ano. É muito. Há negócios assim? Sim. Principalmente esses negócios que as pessoas trabalham, né, como ambulantes, uma pessoa que vende um cachorro-quente na rua, porque o investimento que ele tem, se é pouco, é um carrinho de picolé. Então, a perspectiva que ele gastou foi um carrinho de picolé, só que ao longo do ano, quantas vezes mais ele lucrou em cima daquele carrinho de picolé? Então, a rentabilidade é isso, ela me dá um percentual anual de rentabilidade sobre o capital que eu investi. Bem, e o PRI já é o prazo de retorno, então aí o PRI ele já vai me dar a quantidade temporal. Um vai me dar o percentual, o outro vai me dar a quantidade temporal. Beleza? Beleza. Tá. Bem, mais adiante nós temos o ponto de equilíbrio, que é o que eu falei. Ponto de equilíbrio é o quê? Se eu gasto R$ 100.000, por exemplo, para manter o negócio, eu tenho que vender no mínimo 100 mil. Se eu vender abaixo de 100 mil, eu tenho prejuízo. Se eu vender acima, eu tenho lucro. Então, isso é o ponto de equilíbrio. Então, qual que é a lógica? Quanto mais baixo for o indicador, menos arriscado é o negócio. Ou seja, se uma empresa tem rentabilidade de 17% ao ano, significa que 17% de tudo que o empresário investiu no negócio retorna anualmente sob forma de lucro. Então, por exemplo, quando você vai adquirir uma franquia, eles olham muito, pessoal, a taxa de rentabilidade e o PRI, que é o prazo de retorno do investimento. Se você fazer uma pesquisa sobre franquias, então lá vai ter exatamente isso. Esse PRI, muitas das vezes, ele não está nessa forma de PRI. Isso aí é porque nomenclaturário em português, mas o que é mais utilizado é o ROI,
que é Return Opportunity Investment, ou seja, oportunidade de retorno de investimento, que é quase igual a isso aí. Então, o que ele traz para você? A quantidade de anos para você recuperar aquele valor. Por exemplo, uma franquia hoje, né, do Subway, parece que está na faixa de 400 mil, antes da pandemia. Do Burger King, 1.600.000. McDonald's, 2.200.000. E lá você tem o prazo de retorno de investimento, a expectativa que eles te dão. Então, por exemplo, se você gasta 400 mil para montar um negócio, está falando que o PRI lá vai ser 2 anos, então você vai ter uma média aí de que faturamento por ano? 180 mil. Né? 180 mil é a média de faturamento líquido, é o líquido, tá, pessoal? Descontado tudo aquilo que você gastou. Então, você vai faturar mais ou menos aí, numa franquia Subway, se for 2 anos, então você vai ganhar 180 mil a média por ano. Aí você divide por 12, dá para você ter uma ideia do que você vai arrecadar por mês. É mais ou menos isso. Um McDonald's da vida, se você demorar aí 3 anos, então você divide lá 2.400.000 por 3 anos. Então você vai ganhar aí no McDonald's 80 mil por mês, enquanto no Subway vai dar uma média de 12, 13. Entenderam mais ou menos como é que funciona? Quanto mais dinheiro você investe, maior retorno você quer ter. Então é assim que funciona. Beleza, pessoal? Dúvidas? Não. Não. Tá. Aí nós vimos aqui o ponto de equilíbrio. Aqui tem um pequeno exercício, né? Assim, um exemplo, né? Então, esse exemplo eu tenho aqui, ó. Esse cálculo, nós temos aqui a lucratividade. No caso, eu tenho um lucro líquido de 17.063 e uma receita de vendas. Então, aqui eu vou trabalhar muito com essa questão de percentual. Para eu encontrar essa taxa de lucratividade, eu tenho que fazer o quê? Dividir o meu lucro líquido, que foi 17.063, pelo valor arrecadado. Então, vai dar 11,99. Esse valor é em percentual. Tá bom? Na verdade, quando você for dividir, ele dá um valor aí que você tem que multiplicar por 100 para dar isso. Se vocês pegarem a calculadora, vocês vão chegar nesse número aí. Aí esse resultado ficaria em porcentagem, né? Exatamente, você tem que multiplicar por 100. Vou pegar a calculadora aqui. Vou dividir aqui. 17.063. Deixa eu fazer errado aqui, peraí. 17.063,92 dividido por 142.296. Isso, deu 0,1199. Aí você multiplica por 100, que vai dar 11,99. Ou seja, a minha lucratividade corresponde a 11%. Isso mensal. Então, significa que em menos de um ano, em menos de 10 meses, eu vou ter o retorno do meu capital investido. Então, é mais ou menos isso que o exercício nos prega e nos ensina. Bem, então, a ideia dessa aula é realmente mostrar esses cálculos para vocês, como que são feitos, essa parte básica teórica. Eu vou passar um pouquinho sobre o exercício que eu passei para vocês fazerem. E o exercício ele é bom porque ele consolida o conhecimento, né? Essa parte mais teórica, ela te dá um embasamento e permite você resolver o exercício. Uma grande falácia, uma mentira que eu até já, enquanto aluno, eu compartilhava, é que sempre diz, né, que a ciência é diferente da prática, né? A teoria é diferente da prática. Mas, na verdade, isso é uma grande falácia, uma mentira. Porque tudo que foi desenvolvido pela ciência, ela vem de uma prática.
Então, tudo que você lê em um livro foi feito através de uma observação, de uma reflexão, de uma síntese, e que acabou culminando naquela escrita. Então, tudo que é desenvolvido, pessoal, dentro de uma teoria, tem um embasamento prático. Tudo que foi escrito foi a partir de uma observação prática. Tá bom? Então, não caiam nisso. Até esses exercícios que nós estamos fazendo, alguém observou, entendeu, fez uma síntese e escreveu. Né? Então, tudo isso acaba nos ajudando a tomar frente de uma organização. Então, empreendedorismo não é só você se sentir motivado a abrir um negócio, mas sim oferecer conhecimento, oferecer técnicas que permite você avaliar a viabilidade daquele negócio. Porque o que, que adianta você ter vontade de montar um negócio, na hora que você vai montar, depois que você já gastou dinheiro, verificar que você não tem cliente, ou verificar que a concorrência é tão absurda que você não vai conseguir vender aquele produto pelo preço que você queria. Então, cada fase ela tem uma suma importância. É fazer realmente a pesquisa de mercado, dar uma estudada a mais, porque com a pesquisa de mercado, que nós até vimos um pouco, dá para vocês avaliar se vai ter fundamento de você montar aquele negócio no município. Por que, que não existe uma unidade de McDonald's em cada município goiano? Exatamente porque não é viável. Eu preciso de ter uma quantidade populacional mínima. Eu preciso de ter uma renda per capita mínima daquela população que vai justificar, né, uma rotatividade de compra daqueles produtos. Então, igual eu falei para vocês, o Sub, por ser 400 mil a franquia, eu posso vender aí 35 mil por mês, né, ou 45 mil por mês, que eu consigo obter uma margem de lucro. Agora, uma franquia do McDonald's, que é 2 milhões, lá vai pedrada. Eu tenho que vender no município aí uma média de 200 mil, 300 mil por mês. Será que eu vou conseguir vender isso tudo, por exemplo, em Morrinhos? Creio que não. Então, por isso que não tem o McDonald's em Morrinhos, mas tem o Subway. Então, esse momento, esse scout que nós estamos fazendo aí, é realmente o princípio básico que essas grandes organizações usam para levantar, né, a informação se é viável ou não montar aquele negócio. Então, é assim que funciona. Bem, e para encerramento, nós vimos um pouquinho do DRE, vimos a questão dos indicadores de desempenho, lucratividade, rentabilidade, prazo de retorno de investimento e ponto de equilíbrio. Lucratividade é aquele percentual de lucro mensal que eu possuo. A rentabilidade, ela já me dá um prazo anual, me dá um percentual anual que vai permitir com que eu invista naquele negócio. Então, quando você vai comprar uma franquia, eles vão te dar a rentabilidade e com isso você vai calcular o prazo. Ou seja, se eu investir 400 mil para criar um Subway, eles vão falar para mim, olha, o seu retorno de investimento vai demorar aí 2 anos. Opa, daqui 2 anos eu vou receber os meus 400 mil reais de volta. Aí você divide, então, esses 400 por 24, vai dar aí 12 mil mais ou menos, que é o que você vai ganhar por mês montando o seu negócio. Então, a ideia básica é essa. E o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, ele vai te dar a quantidade mínima que você tem que vender para você pagar todas as contas e ficar no 0 a 0. Acima do ponto de equilíbrio, você tem lucro. Abaixo do ponto de equilíbrio, você tem prejuízo. Bem, agora eu vou abrir o exercício. Espera aí só um pouquinho. Que é o que eu passei para vocês. Vocês vão ver lá a margem de contribuição, né, que vai pegar todos os... como é que fala? O custo variável e tudo, subtrair, e depois você subtrai para você achar o resultado líquido, o lucro líquido dos custos fixos. Bem, a atividade... Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Opa, peraí. Deixa eu fechar isso daqui.
Estão conseguindo visualizar, pessoal? Sim, agora sim. Sim? Sim. Tá. Bem, então eu repito aqui novamente aquele exercício que eu mostrei para vocês, na qual nós vamos pegar, para identificar a lucratividade, o meu lucro líquido e subtrair pelo meu faturamento. Isso aqui vai dar um percentual, lembra sempre de multiplicar por 100, tá? Aí eu peço aqui para vocês calcularem. Tudo é formado hoje, então vocês podem editar e colocarem aí os valores. Então, aqui, ó, rentabilidade, lucro líquido do item 13, então está aqui, né, o 13E, que é 17.063,92, dividido pelo investimento total inicial. Aí eu vou ter a rentabilidade. Lembra que eu falei para vocês, ó, você vai investir 400 mil no SAMB e vai ter um lucro anual aí de, vamos supor, 200 mil reais. Então, eu divido 200 mil por 400, que aí vai dar 50%. Né? Então, essa vai ser a minha rentabilidade. Aí, no exemplo, eu dei outros números. Né? Você tem 17.063,92, vai dividir por 64.672,08. Aí você vai ter a rentabilidade. Esse eu multiplico por 100 também, né? Multiplica por 100, tá bom? Tá. Bem, vocês vão usar esses itens aqui, ó, o item 4, 12 e 13E, para fazer os demais cálculos. Aqui é a rentabilidade, aqui já é o prazo de retorno do investimento, aqui vocês vão ter que fazer o investimento total inicial, que é o item 12, que é esse aqui, 23 mil, blá, 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 e dividir pelo lucro líquido. Então, o lucro líquido já vai ser 17.063. Aí você vai ter um valor aqui, certo? Que é esse PRI. Aí aqui, observação, você vai ter que multiplicar por 12, tá bom, pessoal? Esse valor aqui você multiplica por 12. Oi? É só eu que não tô vendo a tela? Uai, vocês não estão vendo, não? Eu estou vendo. Ué? Quando acontece isso, geralmente, você tenta reiniciar. Você vai lá no seu navegador, tem aquela setinha do redondo da escola, né? Aí você clica novamente, recarregar, que ele volta. Faz esse teste aí para ver se está certo. É que eu tô no celular, né? Ah, tá, tá no celular. Bem, quando é no celular, às vezes você tenta sair e entrar de novo. Você quer fazer esse teste? Eu espero um pouquinho. Talvez você tenha fixado de quem tá falando. Tenta ver. Não, não fixei não. Eu vou tentar sair e entrar de novo. Tá, enquanto isso eu espero 3 minutinhos, vou só ali beber uma água, peraí. Hum. Bem, já voltei. Conseguiu visualizar? Sim. Ah, então beleza. Só foi então sair e entrar de novo, né? Bem, agora o ponto de equilíbrio, ele já pede para vocês, ó, pegar o custo fixo, que é o item 4, e dividir pela receita de vendas menos os custos variáveis. Então, você vai ter o custo fixo e dividir por esse cálculo abaixo. Onde que está esse custo variável, professor? Por que não tem esse item 13B? Só tem 13E. Nossa, é mesmo. Será que esse 13B eu acabei tirando?
Então, olha só, vamos fazer o seguinte, esse custo variável vai ser o, deixa eu ver aqui, 13A, 13B. Eu vou, então, editar o exercício e colocar o 13B lá para vocês, tá bom? Eu acho que na hora eu não devo ter colocado, então. Eu vou pegar, então, o 13B e colocar. Bem lembrado, tá? E, bem, fora esse erro do exercício, então, eu publico, assim que terminar a aula, eu já publico para vocês e já coloco no grupo. Eu já fiz a atualização do exercício, tá bom? Tá bom. Tá bom. Bem, dando prosseguimento aqui, ó. Aí está falando, ó, use seu conhecimento para ajudar alguns empreendedores a utilizar os indicadores de desempenho nos pequenos negócios. Aí esses indicadores de desempenho, vocês vão olhar lá no material, que aí tem eles. Então, eu dou um exemplo aqui, e você vai ver qual daqueles indicadores você vai usar. Ó, qual dos indicadores é o mais importante para ser apresentado ao futuro sócio? Então, vocês vão dar uma lida lá e essa informação vai constar. Ou seja, a Gabriela tem um restaurante e resolveu que seria bom ter um sócio no seu empreendimento. Como ela faz seu planejamento e controle financeiro, mostrará os indicadores de desempenho do restaurante para os interessados em uma sociedade. Então, diante disso, qual daqueles indicadores que eu mostrei para vocês é o mais importante para ser apresentado ao futuro sócio? Então, vocês vão colocar indicador tal e o porquê que você colocou isso. Tá bom? Beleza, Tá bom. pessoal? Beleza. Bem, o outro aqui, ó. Sandra é proprietária de uma clínica de estética corporal. Apesar de ser uma empresa pequena, seu índice de lucratividade foi de 20% no primeiro mês. Isso significa o quê? Da sua receita total de 100 mil, 20 mil corresponde ao lucro, ou essa porcentagem de 20% foi quanto o dinheiro do seu investimento inicial rendeu. Então, uma das duas aqui você vai marcar. Beleza? Sim? Beleza. Sim. Tá bom. Item 4. Márcio abriu um food truck, são aqueles caminhões que vendem comida, há algum tempo, mas sua empresa já precisa de mais investimentos, pois está vendendo bastante. Ele deseja saber em quanto tempo pagará o investimento de abertura do seu negócio, para assim poder planejar outros, né, investimentos. Então, o indicador que ele deverá utilizar é o quê? O ponto de equilíbrio ou prazo do retorno de investimento. Bem fácil, né? Então, uma das duas aqui você vai marcar. Quinta questão, né? Em um mês, o Food Truck de Márcio tem seus custos fixos em 12.080, seus custos variáveis em 16.750 e a receita de vendas 48 mil. Qual é o ponto de equilíbrio? Aí vocês vão fazer o cálculo a partir desses números. E responder essa questão, qual a importância da utilização do indicadores de negócio. Beleza, pessoal? Beleza, tudo digitado, né? Então, olha só, o que ficou faltando aqui no exercício é realmente o 13B que não tem. Aí eu vou colocar o 13B aqui e vou subir o exercício para vocês. Outra coisa, antes de terminarmos o nosso encontro, eu deixei uma planilha, pessoal. Essa planilha é bem interessante, é uma planilha do Excel, e ela pode ser ajustada, incorporada, ela realiza todos esses cálculos que vocês viram até então. Né? Desde o investimento até os indicadores. Então, é muito interessante aquela planilha. É uma planilha do Sebrae, né, que eles utilizam nos cursos, nas consultorias. Então, eles apresentam aquela planilha do Excel, que é muito interessante para na hora que você for montar um negócio, você passar os parâmetros daqueles valores e definir se é viável ou não. Tá bom. Beleza, então, pessoal. Mais alguma consideração? Ou podemos estar terminando a nossa aula? Algum questionamento? Não. Tudo Por tranquilo? enquanto não, tranquilo. Então, tá bom. Como eu sempre menciono, né, essa atividade pode ser feita em duplas, não é cobrado presença, apesar da gente ter que registrar os participantes, mas não é cobrado presença. Ninguém vai reprovar por falta, né, segundo as orientações lá do colegiado de dirigentes. Então, eu vou estar republicando aí a atividade, que consta aquele Só em pequeno... dupla Hã? ou em grupo? Só em dupla ou em grupo também?
Uai, eu acho que até então foi no máximo dupla, não foi? Que eu tinha conversado com vocês, ou individual ou em dupla. Foi o número Porque a máximo? gente estava fazendo de grupo, porque desde quando você começou a passar as atividades, você falou que poderia ser o mesmo grupo? Sim, mas o grupo não são de 2 pessoas que estão fazendo? Não. Tem mais gente? Não, tudo tranquilo, não vou cortar em relação a isso, não. Pode estar fazendo em grupo, tá bom? Aí vocês mandem. Só que eu pedi o seguinte: vocês fazem em grupo, mas mandam individual. Foi isso que eu falei, não foi? Não, você falou que podia mandar só um e aí mandava o nome dos participantes só. Tá? Pode ser também. É porque eu já vi trabalhos que vocês enviaram assim, o nome das pessoas, mas aí, por exemplo, a Bianca enviou uma com 3 pessoas, 2 pessoas. E você também fazia parte do grupo da Bianca, mas enviou também. Entendeu, Thaís? Mas eu estou olhando tudo, tá? Eu acho que teve alguma divergência naquelas outras atividades que eu corrigi? Ou tá tudo ok? Divergência como? Não, porque lá na plataforma, todas as atividades desde o início do curso eu tinha corrigido, só faltou essas agora, da semana passada, e essas. As demais estão todas corrigidas. Só não lancei no que é acadêmico ainda. Você As fala, minhas estão ok. você Tá fala de ok, né? divergência de resultado, essas coisas? Isso, está faltando alguma coisa. Porque às vezes a gente comete erros, né? Sempre pode acontecer. Aí vocês dão uma atenção especial nisso, ver se tem alguma coisa pendente para a gente corrigir antes de lançar as notas. Não, acho que não. Tá ok, né? Então tá bom. Aí vocês vão fazendo as atividades, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo aí no WhatsApp, né, no fórum também, que a gente vai prosseguindo, tá bom? Então eu vou finalizar a aula e já fazer alteração no exercício, aí eu posto no grupo do Zap de vocês. Tá bom. Tá. Beleza? Noite. Então tá bom. Pessoal, então uma boa noite para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Até mais. Boa noite, tchau. Boa Até. noite. Tchau. Tchau.